Antes de começar esse vídeo, eu preciso perguntar pra vocês se vocês seriam capazes de matar alguém ou até mesmo se vingar matando a pessoa que acabou assassinando a sua filha. Pois foi exatamente o que Marianne Batmayer fez ao se vingar do assassino de sua filha. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você não é inscrito e caiu nesse canal aqui de paraquedas, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda não se inscreve nesse canal. Se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu like. E assim, acesse meu canal, porque já tem bastante vídeo, já tem bastante conteúdo falando sobre casos criminais, casos em solução, serial killer, que eu pretendo trazer mais esse ano. Enfim, tem bastante coisa interessante e nesse nível aí. Se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Deixe seu like, comente para caso você queira que eu traga algum caso criminal aqui no canal, que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas o que aconteceu com Marianne Batmayer? Ela, em março de 1983, foi condenada após assassinar o cara que supostamente assassinou a sua filha. Eu falo supostamente porque, assim, o júri, ele tava meio indeciso se seria ele o culpado ou não. O caso em questão, depois que ela assassinou o assassino da sua filha, ganhou ampla mídia mundial, com várias pessoas e várias mídias retratando a Marianne como sendo uma pessoa, uma mãe vingadora, a mãe da vingança, uma pessoa que faria tudo por sua filha, e ela foi conhecida assim durante todo o resto de sua vida. Mas então chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, e simbora pro vídeo de hoje. Marianne Batmayer nasceu no dia 3 de junho de 1950. Ela cresceu na cidade de Sarted, uma pequena cidade de Hildesheim. Acho que é assim que se fala esse nome, e é um nome meio alemão. Entendeu? É pior ainda do que português. Ela cresceu nessa cidade depois que os seus pais fugiram da Prússia após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, os seus pais eram refugiados. Isso porque o pai dela era um antigo membro da Waffen-SS, ou seja, do partido nazi, e durante toda a sua infância ela viveu em um lar muito miserável, com pouco dinheiro, e o dinheiro que tinha, ele era muito administrado pelo seu pai, que era muito agressivo e abusivo, não no sentido de abusar dela sexualmente, mas sim no sentido de comandante mesmo, nesse sentido da pessoa não poder fazer nada sim, a não ser que ele desse alguma permissão. Seu pai, além de ser abusivo e agressivo com ela e também com a mãe dela, tipo, batendo nela, agredindo ela fisicamente mesmo, também há relatos de que ele era alcoólatra, já que ele era visto em alguns bares locais, principalmente um bar perto da onde ele morava. Com isso, com todo esse lar muito turbulento na sua infância, logo assim que ela ingressou na sua adolescência, a mãe decidiu se separar do marido dela, e então foi que Marianne foi morar junto com sua mãe, e não demorou muito para que ela conhecesse um novo rapaz que virou padrasto da Marianne, o que não ajudou em nada. Seu padrasto era conhecido como sendo uma pessoa muito rígida, também dentro de casa, mas Marianne, pelo visto, não se dava muito bem com ele, já que a mãe dela acabou expulsando ela de casa. E em 1966, aos 16 anos, Marianne teve a sua primeira filha, que foi dada para adoção. E pouquíssimo tempo depois, apenas 2 anos depois, aos 18 anos, ela veio engravidar novamente do seu então namorado, mas assim, ela não queria aquele bebê, então ela novamente colocou a sua filha / filho para adoção. E o que mais choca nessa questão é que depois do nascimento dessa sua segunda criança, Marianne foi estuprada. Foi então que Marianne começou a namorar um gerente de um bar local, de um pub, ou seja, em 1972, os dois começaram a ter um certo relacionamentozinho. Isso no bairro onde eles trabalhavam. E desse relacionamento, ela voltou a engravidar novamente aos 22 anos, e em 14 de novembro de 1972, a terceira filha de Marianne, Anna, nasceu e ela criou a criança sozinha. Eu não consegui achar se foi a escolha de Marianne criar essa criança sozinha ou se, tipo assim, foi escolha do namorado dela largar ela para que vivesse sozinha. Depois que ela foi presa, mas antes mesmo dela ser julgada em 83, em 1982 teve um documentário falando sobre a vida de Marianne, e nesse documentário ela fala que muitas vezes levava sua filha para o pub para poder trabalhar, porque ela tinha que criar aquela filha sozinha, ou seja, ela não tinha tempo e muito menos dinheiro, ou seja,
Para poder conciliar as duas coisas, ela tinha que levar a sua filha para o bar. Vale dizer que Marianne trabalhava de noite, ou seja, durante o dia, enquanto Marianne ainda dormia, a Anna ficava zanzando pelo apartamento, sozinha. Mas, segundo alguns de seus amigos, por influência de algumas pessoas externas, Marianne não colocou Anna para adoção. O sequestro, assassinato e também o abuso de Anna aconteceram no mesmo dia, que foi no dia 5 de maio de 1980. Vale lembrar que nessa época a mãe e a filha moravam na cidade de Lubeck. Neste momento, a Anna tinha apenas 7 anos de idade e ela teve uma briga com a mãe, então ela decidiu meio que faltar à aula sem avisar a sua mãe. E foi então que ela ia para a casa de uma amiga, onde ela iria passar a tarde, mas nesse meio caminho, um cara chamado Klaus Gradowski, um açougueiro de 35 anos, decidiu chamar ela para que ela pudesse brincar com os gatos que ele tinha na casa. E é nesse momento que acontece o sequestro da garota. Mas antes disso, eu preciso dar um background sobre o Klaus, onde ele já tinha onde já era uma pessoa muito problemática, recebendo uma sentença, uma acusação de sequestro e também de abuso em 1973 contra uma garota de apenas 6 anos de idade. Alguns anos depois, ele novamente voltou a molestar outras crianças. Dessa vez foi 2 crianças de apenas 9 anos de idade. E ao invés dele aceitar a acusação e também a prisão em 1976, ele decidiu optar por castração química. Porém, alguns anos depois, em 1978, ele começou clandestinamente um processo para reverter essa castração química. Voltando ao dia do sequestro / assassinato da Anna, ela foi mantida por Klaus na sua casa durante várias horas, onde ela foi abusada sexualmente, mas ao término desse dia, ao término desse abuso sexual, ele veio a matar ela com um par de meias da sua noiva, exatamente. Depois ele amarrou a garota, colocou em um saco, levou até a beira de um rio que passava por ali perto, onde a enterrou em uma cova rasa. Já no finzinho do dia, a esposa dele chegou em casa e, aparentemente, o Klaus contou tudo para ela e ela estava muito aterrorizada e então decidiu chamar a polícia para poder falar o que aconteceu dentro daquela casa. É claro que a polícia foi até o local, ele foi preso e durante o seu interrogatório foi perguntado do porquê dele ter matado a Anna. E ele disse que depois dele ter abusado sexualmente dela, ela meio que começou a querer extorquir ele, dizendo: olha, tu me dá um dinheirinho aí que eu não conto nada pra ninguém, caso contrário eu vou contar para minha mãe. Lembrando que essa garota tinha por volta dos seus 7 anos de idade. E agora eu vou falar pra vocês a parte mais famosa do caso, o que fez o caso se tornar mundial, que foi a parte do julgamento desse caso. Apesar de toda a investigação inicial até descobrir quem era o assassino da Anna / sequestrador, que era o Klaus, foi muito rápido, mas o processo de julgamento demorou mais de um ano, já que passou por diversos juízes, médicos legistas e também assistentes sociais. Ou seja, toda a sentença, todo o júri foi muito arrastado. Tanto que o julgamento só veio acontecer no dia 3 de março de 1981, mais de um ano depois. E apesar do caso ter chocado bastante gente com toda aquela brutalidade, o caso ele não ganhou grande notoriedade, ficou ali meio que entre as notícias locais, sabe aquele crime do município? Era uma coisa assim. Mas foi no julgamento que esse crime ganhou, vamos dizer assim, um status global. O que mais impressiona nesse caso é que, devido às autoridades elas mesmas estarem se esforçando para poder acusar o Klaus de abuso e também de assassinato, eles não estavam conseguindo convencer o júri de tal ato, já que não tinha tantas provas assim de que ele tinha abusado a Anna. Porém, a sua mãe ficava irada ao escutar aquilo tudo. Tipo, a Marianne, ela ficava pistola ao escutar tanta mentira vindo da boca de Klaus, dizendo que ele não havia abusado da garota, que ele havia matado a garota muito por causa da garota ter extorquido ele. Sendo que a própria Marianne, ela disse em seus documentários, onde ela participou, que ela não acreditava que a sua filha fosse capaz de tal coisa, de tal ato, de querer extorquir alguém em troca da sua vida. Ela tinha apenas 7 anos e a Marianne nunca acreditava nisso. Foi então que, com praticamente uma fúria nos olhos, a mãe de Anna, a Marianne, apareceu no primeiro dia de audiência de Klaus.
carregada de uma arma calibre .22. Depois de ter escutado como o Klaus matou a sua filha, ela deu 8 tiros nas costas dele, errando apenas um. O homem morreu na mesma hora e a Marianne, ela foi presa naquele mesmo local sobre o suposto caso de homicídio. Com esse novo homicídio no caso de Klaus e no caso da Anna, o caso finalmente ganhou grande notoriedade do mundo, com vários repórteres, tanto da área ali perto, também como do mundo afora, querendo saber um pouco mais do que estava acontecendo, do porquê a Marianne ter feito isso com Klaus, e com todo esse interesse da mídia local em querer saber o que aconteceu, o que veio acontecer, já que aquilo era algo extraordinário, a Marianne decidiu vender a sua história de vida para uma revista chamada Decente por 100 mil marcos alemães. Ela usou todo esse dinheiro para poder pagar suas despesas legais e também de prisão. E enquanto a Marianne ainda estava em custódia, várias pessoas começaram a mandar cartas, a mandar buquê de flores, declarando seu apoio a Marianne, chamando ela de mãe da vingança, já que ela começou a ter meio que um símbolo, um status de uma mãe protetora. Porém, o meio que isso começou a ruir quando várias pessoas começaram a descobrir que ela tinha sido grávida, ela estava grávida anteriormente 2 vezes, e essas 2 crianças foram para a adoção, ou seja, muita gente começou a querer jogar pedra em cima dela, já que ela não tinha protegido seus 2 outros filhos e decidiu agir agora de boa fé contra sua filha. É uma coisa meio contraditória o que essas pessoas estavam falando contra a Marianne. Ainda assim, várias pessoas ainda declaravam o seu apoio publicamente a Marianne. Isso não abalou tanto a gente assim, essas histórias das 2 crianças serem dadas para adoção. Mas o que mais chamou a atenção do mundo afora, o que eles botaram em holofote, foi a parte do poder judiciário da Alemanha Ocidental naquela época, que meio que não ficava vigiando os seus detentos, principalmente o Klaus, já que ele tinha sido castrado quimicamente, ele conseguiu reverter essa castração para poder... É meio bizarro, já que, tipo assim, é realmente o dever do Estado cumprir com essa sentença de Klaus. E somente no dia 2 de março de 1983, no ano seguinte, que ela foi condenada a 6 anos por assassinato. Fora também que ela foi condenada à posse ilegal de arma, ou seja, isso complicou ainda mais a saída dela, já que ela foi libertada pelo menos 3 anos depois dela ser condenada por bom comportamento. Foi então que em 1985, quase 1986, Marianne se casou com um professor que ensinava alemão e eles mudaram para a Nigéria, morando em um campo de uma cidade onde só tinha alemães praticamente, ou seja, lá ele lecionava em escolas ensinando alemão para outras crianças. E em 1990 ela veio a se separar desse então marido, onde ela passou a morar na Sicília, onde ela trabalhou como ajudante em um centro com cuidados paliativos. Mas infelizmente ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas, onde ela saiu da Sicília e voltou para a Alemanha, na cidade onde ela morava. E infelizmente, no dia 17 de setembro de 1996, Marianne morreu aos 46 anos de idade de câncer no hospital em Lübeck. E então ela foi enterrada junto com a sua filha para poder finalmente descansar em paz. Mas então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e mil desculpas por essa mudança muito brusca de cenário aqui agora, mas é porque eu finalmente me mudei, tava nesse processo, e tanto que eu não consegui postar esse vídeo semana passada, porque faltava esse pequeno pedaço pra terminar. Mas assim, não sei como é que vai ser esse novo enquadramento. Por enquanto eu vou ficar aqui até eu decidir o que eu vou fazer, né? Mas eu acho que eu tô gostando, tá meio legalzinho. Mas então, até semana que vem pra mais um Caso Criminal e tchau, tchau.